Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e nessa aula nós iremos falar sobre algas. É o capítulo 13 da apostila 2. Bom, para essa aula nós iremos utilizar a apostila 2, capítulo 13, a partir da página 307. Essa é uma aula para as turmas do sétimo ano A e sétimo ano B. Bom, então as algas, a exemplo do que vimos com os protozoários, devem ter surgido há cerca de 1,5 bilhão de anos. Então, nós veremos nesse módulo que a quantidade de oxigênio na atmosfera terrestre aumentou muito com o aumento da quantidade de algas no planeta. Bom, as algas e o reino protista. O termo alga é informalmente usado para designar seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Em sua maioria, capazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, são seres autótrofos que fazem a fotossíntese. No entanto, eles não apresentam grande diversidade de tipos celulares e nem formam tecidos como as plantas. Então, atualmente, os cientistas têm evidências de que os seres chamados de algas fazem parte de diferentes grupos por apresentarem características que os diferenciam e os separam. Então, aqui na página 307, nós temos uma filogenia com os três domínios, né? O domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Então, as algas, elas estão presentes no domínio eucária, no reino protista. Algas estrutura. Então, as algas, elas podem ser encontradas tanto em ambiente marinho, no qual devem ter se originado, como em ambientes de água doce e úmidos terrestres. Quando os primeiros seres vivos surgiram na Terra, não tinha tanto gás oxigênio em sua atmosfera como hoje. Então, provavelmente, as cianobactérias, né, do reino Eubactéria, e as primeiras algas do reino protista, foram responsáveis pelo aumento da quantidade desse gás produzido por meio da fotossíntese. Então, ainda hoje, as algas são as principais responsáveis pela produção do gás oxigênio existente em nossa atmosfera. Algumas algas são unicelulares, então, portanto, são microscópicas e fazem parte do plâncton. Outras são pluricelulares, multicelulares, bem maiores, né? Algumas podem chegar até a 35 metros de comprimento. Bom, nós devemos diferenciar os fitoplânctons dos zooplânctons. Então, a diversidade dos protistas é muito grande. Vários deles fazem parte do chamado plâncton. São fundamentais na cadeia alimentar aquática. Então, plâncton em grego quer dizer vagante, flutuante. Então, é composto em grande parte de organismos aquáticos microscópicos. Apesar de que alguns possuem estruturas de locomoção, são as correntezas de mares e rios que arrastam, né, e os deslocam. Bom, o plâncton é constituído por protozoários, bactérias, cianobactérias, algas, pequenos crustáceos, larvas de vários animais, como vermes e insetos. Então, o plâncton ele pode ser classificado em fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton, em grego, quer dizer vegetal flutuante. É constituído por micro-organismos autótrofos, como algumas algas e as cianobactérias. Os demais micro-organismos que não realizam fotossíntese, como protozoários, bactérias, pequenos crustáceos, larvas de vários animais, como vermes, insetos e peixes, fazem parte do zooplâncton, que quer dizer animal flutuante. Então, a diferença básica entre fitoplâncton e zooplâncton é a questão da fotossíntese. Então, fitoplâncton são aqueles seres como as algas microscópicas que fazem a fotossíntese. E zooplâncton são todo o outro conjunto que não realiza fotossíntese, como larvas de vermes, de insetos, microcrustáceos, entre outros.
É importante nós sabermos também que as algas são classificadas de acordo com o seu pigmento. Então, aqui nós temos 3 exemplos. Nós temos as algas verdes, as algas pardas e as algas vermelhas, que adquirem essa cor em decorrência do pigmento que possuem. Bom, a maioria das algas não apresenta estrutura para locomoção. Todas as grandes algas e várias algas microscópicas, bom, elas podem simplesmente flutuar na água ou permanecer fixas em rochas, areia, em madeiras ou mesmo em seres vivos como as tartarugas. Algumas podem também viver dentro de outros organismos, como certas algas verdes microscópicas, que vivem no tecido de determinadas espécies de hidra, um quinidário. O quinidário são animais, que nós iremos aprender mais adiante. Certas algas unicelulares possuem flagelo e por isso são capazes de se locomover. Algumas podem ainda emitir luz, a chamada bioluminescência. Esse fenômeno ele pode ser estimulado pela ação de ondas e transformações que ocorrem na célula que acabam liberando a luz para esses seres vivos. Pessoal, seria interessante que vocês escrevessem importante nessa página, na página 310, porque aqui nós iremos aprender sobre a importância ecológica e a importância econômica das algas. Bom, sobre os papéis das algas, a gente sabe que a gente nem sempre é tão perceptível, né, a presença das algas, mas elas são responsáveis por fenômenos importantíssimos na Terra, como, por exemplo, a fotossíntese, onde ela libera grande quantidade de oxigênio no planeta. E, além disso, também, as algas, elas também são muito utilizadas pelos seres humanos em sua alimentação em diversos processos industriais, apresentando essa grande importância econômica. Sobre a importância ecológica, as algas, junto com as cianobactérias, são responsáveis pela maior parte da fotossíntese que ocorre na Terra. E isso simplesmente transformou o planeta. Por isso que alguns cientistas dizem que o pulmão do mundo está nos oceanos, onde tem uma grande quantidade de algas que produzem, que liberam para o meio atmosférico essa grande quantidade de gás oxigênio. Então, na cadeia alimentar aquática, as algas são responsáveis pela base da cadeia alimentar. Por quê? Porque elas servem de alimento para outros seres vivos. Por meio da fotossíntese, elas produzem o alimento, que é a glicose, utilizada por elas e pela maior parte dos seres aquáticos, que delas se alimentam. Então, por isso, as algas, elas são os organismos produtores dos ecossistemas aquáticos. Por isso, nós dizemos que as algas são a base da cadeia alimentar. Então, as algas microscópicas, como os fitoplânctons, servem de alimento para outros seres microscópicos, os zooplânctons, que são os consumidores desses fitoplânctons. Estes, por sua vez, podem servir de alimento para outros organismos consumidores, geralmente maiores, como por exemplo os peixes, que servem de alimento para outros peixes maiores e assim por diante. Então, nas cadeias e teias alimentares. Então, numa comunidade, a sequência de alimentação entre seres vivos é denominada cadeia alimentar. Ela se inicia com seres que produzem o seu próprio alimento, os produtores. Os seres que consomem os produtores são chamados de consumidores primários. E os seres que se alimentam dos consumidores primários são os consumidores secundários e assim por diante. Bom, então, numa cadeia alimentar, nós chamamos de níveis tróficos. Então, o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar são os produtores, que são os seres que fazem a fotossíntese e conseguem produzir o seu próprio alimento. Logo após os produtores, nós iremos encontrar os consumidores de primeira ordem ou primários, que se alimentam desses produtores. Consequentemente,
existirão os consumidores de segunda ordem ou secundários, os de terceira ordem ou terciário e assim por diante. Quando algum organismo faz parte de mais de uma dessas relações alimentares, então estamos diante de uma teia alimentar, o que ocorre com maior frequência nas comunidades. Por exemplo, a figura abaixo, o peixe pode ser considerado tanto consumidor primário, ao se alimentar do fitoplâncton, quanto consumidor secundário, ao se alimentar do zooplâncton. Então, o tubarão, ele também pode ser considerado tanto consumidor secundário, ao se alimentar do peixe que se alimenta apenas do fitoplâncton, quanto o consumidor terciário, ao se alimentar do peixe que se alimentou somente de zooplânctons. Ao morrer, todos os organismos servem de alimentos para os seres decompositores, como bactérias e fungos. Então, pessoal, vocês podem anotar que as teias alimentares é o entrelaçamento das cadeias alimentares. Em outras palavras, quando o mesmo indivíduo ele ocupa mais de um nível trófico, nós estamos falando de uma teia alimentar. Então, se o indivíduo ele está na posição de consumidor de segunda ordem, consumidor de terceira ordem, ele ocupa mais de uma posição, nós estamos falando de uma teia alimentar. Fotossíntese. Estima-se que as algas sejam responsáveis por até 90% da fotossíntese realizada no planeta. Como praticamente todo o gás oxigênio encontrado na Terra é produzido por esse processo, isso significa que as algas são seres que mais contribuem para a produção desse gás. E não é só isso. Ao realizar a fotossíntese, as algas também consomem o gás carbônico, principal responsável pelo efeito estufa. Bom, pessoal, então a fotossíntese através das algas mantém esse equilíbrio desses gases na atmosfera, entre o oxigênio e o gás carbônico, porque o oxigênio que ela produz, mas o gás carbônico ela também utiliza. Bom, maré vermelha. A maré vermelha é resultado de um aumento muito grande na quantidade de determinadas espécies de algas numa região. A cor da superfície da água acaba assumindo tons de amarelo, laranja, vermelho, marrom, entre outros. A causa dessa proliferação tão rápida de uma população de algas pode estar relacionada ao aumento de nutrientes na água provenientes de esgotos domésticos e industriais. Então, as algas vão utilizar esse esgoto como meio de alimento. Essas algas produzem naturalmente toxinas que podem causar a morte de organismos aquáticos, como ostras, mariscos, peixes, e a decomposição desses organismos mortos, feita pelas bactérias, serão feitas pelas bactérias decompositoras, que vão liberar gases com um odor extremamente desagradável. Então, pessoal, prestem atenção. No caso da formação da maré vermelha, as algas irão se proliferar porque elas encontrarão alimento no descarte, no despejo de esgoto proveniente de indústrias, de casas, esgoto doméstico. Então, as algas vão utilizar esses resíduos de esgotos e vão se proliferar. Com a proliferação das algas, a luz solar não consegue atingir os outros seres que fazem a fotossíntese. Sem a fotossíntese, não tem oxigênio. Sem o oxigênio, os seres que precisam para respirar, como os peixes, que são animais branquiais, que utilizam esse oxigênio que está dissolvido na água, irão morrer. Em cima do corpo desses peixes, desses animais branquiais que morreram pela falta do oxigênio dissolvido na água, irão atuar os seres decompositores, como as bactérias e os fungos, que vão liberar, um produto dessa decomposição, esse mau cheiro, esse odor desagradável. Bom,
além disso, ao se proliferarem, essas algas formam uma espécie de tapete em cima da água, dificultando a entrada da luz, como eu havia falado para vocês, e, consequentemente, a realização da fotossíntese, o que reduz a produção do gás oxigênio na água. Essa falta de oxigênio também leva à morte de organismos aquáticos que utilizam esse gás na sua respiração, como esses seres branquiais, né, que utilizam as brânquias na sua respiração. Bom, importância econômica. São extraídas das algas substâncias utilizadas em diversas indústrias, como a farmacêutica, a cosmética e de tintas e de alimentos. Nessa última, as substâncias podem ser utilizadas na produção de queijos, cremes, margarinas, gelatinas e sorvetes. Então, aqui nós temos alguns exemplos, como o agar-agar, que é uma espécie de gelatina muito utilizada em laboratórios de análises clínicas, por exemplo, de microbiologia, porque ele serve como meio de cultura para bactérias, como vocês podem ver nessa placa de Petri. Nós temos das algas pardas, é possível extrair a algina, que é utilizada em sorvetes, além das algas como a nori, que é utilizada em alguns pratos orientais, como o sushi, o sashimi. Bom, a alimentação à base de algas é muito nutritiva, já que elas concentram muitos dos sais presentes na água do mar. Elas são ricas, né, em sais minerais como iodo, ferro, cálcio, fósforo e magnésio. Além disso, são fontes de vitaminas e proteínas. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 309, atividade 1, a página 313, atividade 2, e na página 313 e 314, os testes 1 e 2. Pessoal, muito obrigada e até a nossa próxima aula.